Salmo 139. Ó Senhor Deus, Tu me sondastes e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, como eu gostaria que Tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de Ti. Contra Ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que Te odeiam, como desprezo os que são contra Ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O primeiro versículo do Salmo 139 começa dizendo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. E talvez o mais profundo convite à intimidade com Deus que já foi escrito. Deus não só sabe de mim, Ele me conhece por inteiro. Quantas vezes você já se sentiu só, mesmo cercado de gente, ou fingiu estar bem enquanto por dentro tudo desabava? Pois enquanto você calava a dor, Deus já ouvia o gemido do seu coração. Enquanto você se perguntava se alguém notaria sua ausência, o mundo pode não te notar, mas Deus tem seus passos mapeados, todos os seus caminhos, e desde seu nascimento, Ele está cuidando de você a cada dia. Esse salmo não é só consolo, é confronto, é revelação, é a certeza de que nem no silêncio, nem na escuridão, nem nos momentos mais difíceis, você está escondido dele. Pelo contrário, é aí que ele mais se aproxima. Você já parou para pensar que antes de você respirar pela primeira vez, Deus já tinha um plano para você? No ventre da sua mãe, enquanto o mundo ainda não sabia seu nome, Ele já te tecia com propósito. O Salmo 139 diz: Possuístes as minhas entranhas. Cobriste-me no ventre de minha mãe. Isso não é poesia, é inspiração divina. Imagine um artesão esculpindo uma obra-prima no escuro, sem erro, sem rascunho. Cada detalhe calculado, cada curva moldada com intenção. É assim que Deus te formou. E o mais incrível, Ele já via você, criança, jovem, adulto, antes de qualquer escolha que você fizesse. Seus passos já eram conhecidos antes de você dar o primeiro. Estudos mostram que já na 8ª semana de gestação, o coração do bebê bate cerca de 150 vezes por minuto.
um ritmo acelerado, como se o corpo soubesse que a vida é urgente. E, enquanto isso acontecia, Deus já escrevia a sua história. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você não foi acidente ou indesejado ou muito menos um erro. Você é uma promessa. E sabe o que isso muda hoje? Que cada erro seu, cada desvio, cada passo errado não apaga o projeto original. Porque conheces meus passos não significa aprova todos os meus passos. Significa estou com você em todos eles. Até nos desastres, nos maiores erros, Ele ainda está te tecendo. E se Ele te conhecia antes de você existir, será que Ele vai te abandonar agora, no meio da luta? Claro que não. Às vezes passa pela sua cabeça, por que me sinto tão longe dele? O Salmo 139 entrega um segredo a você. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Nem mesmo se você estiver no meio do inferno, isso significa seja no pior lugar do mundo onde se cultua desejos da carne, ou até mesmo em lugares que Deus reprova, no meio do inferno, Ele está te observando. A onipresença de Deus não é só um conceito teológico, é um alívio. É saber que quando você entrou naquela clínica com medo do resultado, Ele estava ali. Quando você chorou no chuveiro e ninguém ouviu, Ele ouviu. Quando você pecou e se envergonhou até de olhar para o céu, Ele já estava ao seu lado. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E aqui está o ponto que ninguém fala. A presença de Deus não é só consolo, é confronto. Porque se Ele está em tudo, então não tem lugar onde você possa fugir da convicção do Espírito. Não tem noite tão escura que cubra a sua alma dele. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Você pode esconder do mundo, mas não dele. E se Ele está com você até no inferno, será que o problema não é a ausência dele, mas a sua resistência em dizer: Senhor, me faça entender a sua voz, me dá condições para entender a sua vontade em minha vida, porque quando a gente para de correr, começa a ouvir a voz que nunca saiu de perto. Davi não pede riqueza, nem vitória, nem paz. Ele pede algo que a maioria de nós temeria dizer em voz alta: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Esse não é um pedido de proteção, é um pedido de exposição. É como se ele dissesse: Deus, acende a luz em tudo que eu tento esconder. Pensa comigo, quantos de nós, quando oramos, dizemos coisas como: abençoa meu dia, protege minha família, abre portas, tudo lindo. Mas quantos dizem: Deus, mostra o que está errado em mim? Porque sondar o coração não é só ver o amor, é ver a amargura. Não é só ver a fé, é ver a hipocrisia. É como fazer uma ressonância magnética da alma. Você marca o exame sabendo que pode descobrir algo grave, mas faz mesmo assim, porque prefere a verdade à ilusão de saúde. Davi fez isso. Ele disse: prefiro saber a verdade mesmo que doa, do que viver numa mentira espiritual. E repare que ele não para por aí. Ele pede para ser provado, testado. Ele abre mão da autoimagem e termina com um pedido que deveria estar no coração de todo crente. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não é só tira o mal, é me guia para o bom. É um pedido de transformação, não de limpeza rápida. E é aqui que tudo muda. Porque quando você permite que Deus te examine, você abre espaço para a fé autêntica, aquela que não tem medo da verdade. E aí surge um desejo novo. Não só ser salvo, mas ser usado. Ser alguém que, por ter sido sondado, agora pode dizer com autoridade: me dá condições para ajudar o próximo. E é nisso que vamos mergulhar agora, no propósito que nasce da intimidade. Você já parou para pensar que se Deus nos conhece tão profundamente, Ele também conhece o próximo? O Salmo 139 não termina com autoconhecimento. Ele nos leva ao outro. Porque se Deus vê os meus passos, Ele também vê os passos do mendigo na esquina, da colega de trabalho sofrendo em silêncio,
do irmão que erra e é julgado. Quando você descobre que foi amado antes de ser amável, algo muda. Você para de julgar tanto, porque percebe, se Deus te olhou com graça no teu pior momento, quem você é para negar isso ao outro? A verdadeira fé não nos isola, ela nos empurra para dentro da dor alheia. Me faça piedoso, não é só um pedido, é um grito por transformação. Veja bem, Davi, depois de pedir para ser sondado, poderia ter se isolado, mas ele escolhe pela santidade para poder cumprir o chamado. E isso nos lembra, para ajudar o próximo, precisamos de pureza de coração. Não perfeição, mas disposição. Quantas vezes você viu alguém sofrendo e achou que era problema dele? Mas e se você tivesse o olhar de Deus? Você veria a história por trás do olhar vazio, o trauma por trás da grosseria, a oração sufocada por trás do silêncio. E aí seu coração não pediria só justiça, pediria misericórdia. Me dá condições para ajudar o próximo não é um desejo romântico, é um clamor por capacidade espiritual. E é aqui que tudo se encaixa. Quanto mais Deus te conhece, mais Ele te prepara para conhecer o outro, não com curiosidade, com amor. E quando isso acontece, você deixa de ser só um espectador da dor e vira canal de cura. Mas a pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço dessa compaixão? Nesse encontro com a verdade que você precisava escutar, cabe a você uma escolha. Seguir em frente como se nada tivesse sido dito, ou deixar que o Salmo 139 revolucione sua relação com Deus e com o próximo? Pergunto a você com todo o carinho de um amigo que já passou pelas mesmas dúvidas. Você realmente quer que Deus te sonde? Mesmo que Ele revele o que você esconde? Mesmo que Ele toque na ferida que você fingiu que cicatrizou? Porque a verdadeira fé não tem medo da luz. Ela a busca. E se você sentiu esse desejo de ser mais piedoso, de ter condições para ajudar o próximo, não deixe isso morrer aqui. Pause esse vídeo por um segundo. Olhe para cima e diga: Senhor, conhece meus passos, sonda meu coração e me usa. Hoje, esse momento pode ser o marco de uma nova jornada. Vamos orar juntos? Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Mesmo quando eu me escondi de Ti, Tu estavas lá. Mesmo nas trevas, a Tua luz me via. Hoje, eu não quero mais fugir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau. Transforma minhas feridas em fontes de cura. Me faça piedoso, como Tu és comigo. Dá-me condições para ajudar o próximo, não com julgamento, mas com amor. Guia-me pelo caminho eterno e usa minha história para revelar a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui a gente fala de religião, a gente fala de encontros reais com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Deus te conhece e Ele nunca desistiu de você.